Olá pessoal, estamos aqui só para fazer alguns comentários em razão das novas audiências, né? A gente vive uma nova realidade onde as audiências que eram em regra presenciais se tornaram audiências em regra por videoconferência, tá? Da onde que a gente tira isso? Em razão das inovações tecnológicas, se permitiu que as audiências criminais passassem a ser de modo online, de modo virtual. A partir de quando? A partir de quando a gente passou a ter essas inovações, excepcionalmente eu posso fazer uso justificando a questão das audiências por videoconferência. Me parece que hoje a resistência é muito grande, muita gente que não trabalha com isso, né, cotidianamente com audiências virtuais, às vezes sente um pouco de insegurança daquilo que não conhece. Quando a gente passa a conviver com essas audiências online, que essas audiências passam a funcionar muito bem, às vezes essa resistência vai se quebrando, ok? Nessa situação de pandemia, principalmente, né, do final de março para cá, a realização das audiências por videoconferência, ela deixou de ser permitida, segundo a legislação processual penal, e ela passou a ser uma audiência priorizada. Por quê? Se eu for analisar a recomendação 62 do CNJ, né, lá de 17 de março, com prazo de 90 dias, o artigo 7º fala que, em razão da pandemia, as audiências de réu solto, né, se espera que sejam redesignadas, porque é algo que pode esperar, e as audiências de réu preso devem ser realizadas preferencialmente, prioritariamente por videoconferência, ok? Então vejam que as audiências por videoconferência, elas passaram a ser a regra, tá? Ah, Mário, mas as audiências, né, recomendação 62, prazo de 90 dias, depois disso a recomendação 68, ela veio e reforçou, renovou o prazo das recomendações lá da 62. Então até setembro, né, a gente vai continuar sendo dessa forma. Agora em setembro nós continuamos com essa regra de priorizar a videoconferência. Como que funciona, né? Há prejuízo para a defesa, né? As audiências que eu tenho feito são todas por videoconferência. O que acontece? O juiz pode fazer a audiência do seu gabinete, da sua casa, o advogado a mesma coisa, o promotor a mesma coisa, o defensor e assim por diante. Naqueles casos, né, onde o advogado precisa conversar com o acusado, né, nós temos algumas possibilidades. Uma delas, como já era antes da pandemia, é o advogado se deslocar até o presídio, numa audiência de instrução e julgamento, por exemplo, o acusado está preso preventivamente, o advogado pode fazer audiência lá do presídio e ele vai conversar com o juiz, com o promotor, com quem tiver necessidade, através do sistema, né, de videoconferência. Tem vários sendo utilizados. Aqui em Mato Grosso do Sul, a regra é utilizar o Google Meet. Naqueles casos que o advogado não está lá no presídio, ele pode fazer audiência, se for online, da casa dele, né, do escritório da advocacia. E alguns casos agora, né, com a retomada do trabalho presencial, pode ser feito até da sala de audiência. No caso do deslocamento do preso, né, vejam que nós estamos falando de um período de pandemia. Nós temos uma situação grave de teor sanitário. A questão é pensar, eu estou olhando só para o meu próprio umbigo e eu quero o preso aqui comigo, porque eu acho que é mais importante, e para isso eu coloco em risco toda a coletividade. Para isso esse preso, né, vai ser colocado em risco porque ele vai ter contato com um monte de gente, ele vai ficar dentro de uma viatura com pouca ventilação, ele vai para o fórum, vai ficar aguardando na cela, ele vai participar da audiência tendo contato com um monte de gente, vai voltar para o presídio depois de tudo isso e com o risco de ter contato com alguém que possui coronavírus e levar esse vírus para dentro do presídio, tá? Então vejam que a situação de que é necessário esse contato presencial com o réu, no caso do réu preso, me parece um tanto egoísmo, né? Onde a gente vai falar só daquela situação concreta e para isso eu coloco em risco toda a coletividade, inclusive de forma mais grave toda a massa carcerária. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, as visitas ainda estão suspensas justamente para evitar, né, uma expansão de uma forma descontrolada da pandemia, né, da infecção lá dentro das unidades prisionais, ok? Passando para uma situação prática,
Também quanto às perguntas, né? Eu vejo que às vezes as pessoas falam, se inflamam sobre a situação que pode ser prejudicada, a entrevista prévia ao interrogatório, né? Eu faço essas audiências toda semana, né? Não tive nenhum caso, né, de insurgência da defesa, por exemplo, dizendo que a videoconferência, né, está prejudicando o seu cliente. Nós já passamos daquele período do século XIX, principalmente do século XX, onde se buscava uma nulidade a todo custo para não poder entrar no mérito, né? Hoje em dia, as situações processuais alegadas como prejudiciais à defesa, elas têm que ser provadas. Por que gerou prejuízo, né? Essas nulidades absolutas, num processo penal sério, onde eu quero a busca da justiça e não uma chicana processual, isso não vale mais. Tá? Agora, claro que podem ocorrer prejuízos, veja bem, aconteceu isso, eu não consegui ter contato por causa daquilo, em razão disso o interrogatório foi sem uma entrevista prévia. Vejam que é um prejuízo bastante claro, né? O réu queria falar com o seu advogado, não consegue falar antes do interrogatório. Tá, ok? Ah, mas é que ele falou pelo vídeo, falou pelo pelo telefone da sala de audiência com o telefone, né, da unidade prisional. Qual que é o prejuízo? Tem muita família conversando com seus familiares aí só assim há muitos meses, né? Não vejo problema nenhum. Lembrando que essas pessoas estão com a sua liberdade de locomoção e a sua liberdade de comunicação com o meio externo cerceadas legalmente, tá? Porque implicam um perigo à sociedade e por isso, constitucionalmente, o Estado, através do Judiciário, pode sim analisar essas situações de limitação de liberdade. Segundo, mas alguém ouviu, mas essa prova é ilícita, não vai servir para nada, né? Se alguém tiver esse contato sem autorização judicial, não é um dos interlocutores da conversa, prejuízo, tá? Mário, mas como é que está acontecendo aí, né? As audiências que você faz, como que está sendo feito? Seguinte, a gente usa o Google Meet, via de regra o defensor público ou o advogado, né, estão na casa deles, a gente faz a audiência por videoconferência. Se ele desejar falar com o acusado antes, né, normalmente é feito assim: senhor fulano de tal, né, aí na unidade prisional A, o senhor precisa tirar alguma dúvida com o seu advogado? Doutor fulano de tal, né, defensor, advogado, o senhor precisa falar com o acusado antes do interrogatório ou já conversaram? Porque às vezes a situação, ele teve lá ontem, né, eles já conversaram, né? Tem vários casos que a defesa diz: não, doutor, está tudo certo, o acusado a mesma coisa: não posso falar, doutor. E às vezes vai fazer a pergunta, ele vai ficar em silêncio, né? Ele já está disposto a isso, já foi previamente acordado com o seu defensor. Outras vezes ele vai falar, né, porque ele já passou pela consulta. Mas e naqueles casos que o advogado, o defensor, deseja falar com o seu cliente antes do interrogatório? Vejam que o advogado e o seu cliente podem ter esse contato prévio ao interrogatório. Agora, esse contato, ele não é durante o interrogatório. Ele não consulta o seu advogado durante o interrogatório sobre as perguntas. Ou seja, o acusado vai falar como? Como é que vai fazer? Nessas hipóteses, a gente pode utilizar o telefone da sala de audiência com o telefone do presídio. E normalmente o meio mais rápido é utilizar o próprio aplicativo de videoconferência. É o que eu tenho feito. Como funciona? Surgiu a necessidade de contato individual, né, particular, sigiloso do advogado com o seu cliente. A gente avisa, né, doutores, quanto tempo? Mais ou menos 2 minutos e tal, tá ok? 5 minutos? Tá bem. Então a gente sai do aplicativo, né, fecha a sala de audiência, a sala de audiência para mim, para o promotor, para o servidor, né, do judiciário que está acompanhando ali, coordenando a parte informática, e fica só o advogado e o seu cliente. O advogado, o defensor avisam esse servidor, ele volta para a sala, né, ou pelo tempo combinado antes, ou ele avisa o servidor, ele volta para a sala de audiência e nos aceita de volta na sala virtual de audiência, ok? Então vejam que o sigilo é preservado, o contato prévio é preservado, estando o advogado na sua casa ou na sala de audiência e o preso lá na unidade prisional, na salinha separada, né, onde ocorrem as audiências, tá ok? Então, espero que trazendo essas informações práticas do dia a dia, vem funcionando muito bem, né?
a consciência dos operadores do direito, a consciência desses atores, seja atuantes na acusação, seja atuantes na defesa, via de regra vem de forma muito consciente. Cada vez menos a gente vê aquelas tentativas, né, de plantar nulidades, de criar uma situação, né, sem prejuízo nenhum, né, mas não quer falar do mérito, então se acha alguma situação de possível irregularidade, né, como nessa situação de pandemia, uma situação atípica, temporária. Esperamos que passe o mais rápido possível e que as ferramentas, né, digitais estão aí a nosso dispor e me parece, na minha opinião particular, né, claro, vai ter gente que discorda, funcionando muito bem para essa nossa realidade, nessa nossa necessidade, tá bom? Espero que tenha ajudado nas dicas, até a próxima.